Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Agora sim, o resumo do dia desta quarta-feira, para lá de agitada, notícias importantes nos bastidores da política, notícias para quem gosta do mundo do futebol, como o Carlos Carvalho, está aqui já de olho no Allianz Parque, quase pediu pro Ayrton para ser liberado para ir ver lá o Palmeiras na semifinal com o Boca Juniors, e já estava me falando aqui, ó, ontem já virou o River Plate, agora nós vamos virar também. A diferença, Carlos Carvalho, é que lá foi 1-0, não foi 2-0 igual o Boca lá na Argentina. Mas depois nós vamos falar de esporte. Sim. Antes, agradecendo mais uma vez você no outro lado da telinha, da telona no seu celular, acompanha todas as noites aqui ao vivo o resumo das notícias de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Comigo, Leandro Amaral, e com Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado no RDTV. Lembrando que você também pode participar aqui do nosso programa através da caixa de comentários desta live. Então, tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, tem alguma opinião sobre os assuntos que nós vamos trazer aqui no RDTV? Então, faça isso através da caixa de comentários desta live. Legal. Amanda Lemos, Júlia Micali, o Ayrton, a Socorro, a Flório, o Pedro, George Garcia, toda a equipe aqui a postos para trazer aqui o conjunto de informações desta quarta, 31 de outubro de 2018. Daqui a pouquinho vamos trazer o resumo do dia, a operação da Polícia Federal que chamou a atenção do Brasil inteiro na Baixada Santista, que culminou aí mais uma vez em questões envolvendo o Porto de Santos, desdobramento na cidade de São Caetano, um empresário com atuação na cidade também acabou sendo preso. A prisão não aconteceu na cidade de São Caetano, a prisão foi na cidade do Guarujá, mas a empresa dele em São Caetano foi alvo também aí de busca e apreensão por parte de agentes da Polícia Federal. Antes disso, nós vamos trazer aqui, conforme prometido, presença aqui conosco nos estúdios, mais uma vez, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, atualizando as informações da cidade e, claro, também trazendo as novas perspectivas para a cidade de Santo André a partir do resultado das urnas do último domingo, com João Dória, governador do estado de São Paulo a partir de janeiro, e Jair Bolsonaro, presidente da República. Paulo Serra, obrigado mais uma vez pela gentileza, boa noite. Boa noite, obrigado Leandro, obrigado Carlos, Ayrton, toda a equipe. Sempre um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho aí pela região do ABC. Legal. Bom, e nós vamos falar sobre muitas notícias de Santo André, mas começando pelo fato mais recente, Paulinho, a questão da eleição do último domingo. E a gente chamava atenção aqui, nas 7 cidades do Grande ABC nesse segundo turno, só Santo André e São Caetano do Sul, João Dória manteve a vitória no segundo turno. Márcio França ganhou nas outras 5 cidades. E Jair Bolsonaro, assim como havia feito num primeiro momento, confirmou a vitória também no segundo turno em todas as cidades do ABC. Para Santo André, no olhar de gestão, até com o olhar partidário também, qual a importância e como é que se projeta Santo André nesse novo cenário estadual e nacional? Primeiro, a gente vê a questão estadual com bastante otimismo, né? O João Dória, o nosso candidato do PSDB, esteve aqui, por 2 vezes, esteve na pré-campanha, ainda há poucos dias da eleição, num grande evento lá no 1º de maio. Depois a gente fez uma caminhada na Oliveira Lima, já próximo do final do primeiro turno, que foi muita gente, muito bem recebido. E as urnas mostraram, no segundo turno nós fizemos os adesivaços, reuniões, bandeiras aí pelo centro, enfim, fizemos o trabalho para consolidar aquela votação do primeiro turno, que já havia sido uma votação importante e deu certo. Outras cidades acabou havendo uma reversão, cidades que ele tinha ganho no primeiro acabou perdendo no segundo, e em Santo André isso não aconteceu. Do ponto de vista eleitoral, do trabalho, é claro que é muito importante, a gente vê que o trabalho deu resultado, um trabalho político, e do ponto de vista da gestão também, porque é muito bom para a gente saber que a população ainda se identifica com o tipo de gestão do PSDB que a gente tem feito aqui na cidade, com conceitos de enxugar a máquina, de desburocratizar, lógico, no município é mais difícil, mas com conceitos mais liberais, de parceria com a iniciativa privada, que o Dória defendeu muito lá na prefeitura. Enfim, as pessoas serve também esse resultado para a gente entender que a compreensão das pessoas com a nossa gestão é que Santo André está no caminho certo. Claro que falta um monte de coisa e não dá em 1 ano e 10 meses para a gente resolver problemas históricos da cidade, Mas essa compreensão acredito que as pessoas estão tendo. Claro que pesa também uma grande rejeição ao PT, Santo André manteve essa rejeição, mesmo a votação do Bolsonaro
né, foi uma votação acima da média nacional, né, aqui na cidade. É uma votação muito parecida com a média do estado de São Paulo, então isso mostra, sem dúvida nenhuma, uma rejeição, mas nas cidades da região também essa diferença foi menor, né? Santo André tem mantido, né, uma rejeição grande ao PT, e somando tudo isso eu vejo com muito otimismo. A eleição acabou, né? Claro que precisa esperar a poeira baixar um pouco, né, das questões partidárias, mas para Santo André, para a nossa gestão, para o nosso foco principal, que é a gestão da cidade, eu não tenho dúvida que a gente vai ter excelentes resultados na parceria com o governo do estado e também a manutenção e o crescimento das parcerias que nós já temos com o governo federal, né? Por exemplo, na questão das creches. Nós temos 9 creches em construção que a gente conseguiu com o governo federal, né? Precisamos de 10 para zerar o déficit, falta só uma, né, até 2020. A gente vai atrás disso agora com a equipe de transição. Enfim, por ter uma via ideológica, vamos dizer assim, mais semelhante, se a gente dividir de maneira até simplista pela raia da direita ou da esquerda, nós estamos próximos de quem venceu, né, que não é só uma questão ideológica partidária, mas claro que isso ajuda e aproxima. Então, vi com bastante otimismo, fiquei, claro, muito feliz com o resultado, né, da cidade de Santo André ser uma exceção no bom sentido, né, do Dória ter ganhado aqui, e como reflexo também no nosso bom trabalho. Agora, Paulinho, eu me recordo muito em 2016, inclusive quando você, de forma exitosa e com uma ampla vantagem, conquistou a Prefeitura de Santo André, muito discurso, renovação, a novidade, é preciso romper com as velhas práticas da política, e isso agora ficou muito claro na população do começo ao fim do voto, né? Porque antes a população separava o que era candidatura majoritária e o que era proporcional. Agora nós percebemos ali, o pessoal votando 17 do começo ao fim. Agora, é claro, precisa ter uma diferença. O que é a renovação simplesmente por nunca ter atuado na política e como é possível manter a renovação estando na política, sim, que é o desafio, por exemplo, desses novos partidos, o PSL, o Novo. No teu caso, como jovem de idade que prega a renovação, como é que é possível atender esse recado, essa mensagem que foi dada nas urnas, projetando 2020, Paulinho? Olha, primeiro demonstrando o que a gente tem feito, né? O que eu me comprometi no plano de governo em 2016, a gente tem seguido estritamente, nem mais nem menos. Claro que pode aparecer, né, se vem agora recurso federal para investimento, claro que a gente vai ter mais obras, mais ações, mas o nosso guia, né, e a gente até está fazendo já o balanço do plano de governo, porque a gente está chegando na metade do mandato, né, a gente está muito satisfeito porque esse plano de governo caminhou bastante já. Ele está, aliás, à frente do tempo que nós estamos no governo. Então, acho que a primeira coisa da nova política, Leandro, é cumprir aquilo que foi combinado com a população. A população não ser enganada. Nós temos um plano de governo, foi registrado, foi distribuído na cidade. Esse material, é com esse material que em 2020 nós vamos mostrar. E de novas práticas, é relativamente simples acabar com o privilégio. Isso eu acho que já demonstra. Claro que modelos de gestão novos, de PPP, de parceria com iniciativa privada, de enxugamento de gasto, redução de secretarias, tudo isso a gente fez. Precisa demonstrar, as pessoas precisam tomar até mais conhecimento. Mas a questão dos privilégios não cabe mais. Quando a gente vendeu lá atrás, em fevereiro do ano passado, os carros oficiais, 140 carros oficiais, eu vi o governador Dória anunciando hoje. Gravou um vídeo falando isso. A mesma coisa. Então nós já estamos fazendo, E isso é porque a gente acredita. No caso de Santo André, era até uma questão de sobrevivência, porque as finanças estavam a cidade estava tão quebrada, depois do tsunami petista que passou, que a gente teve que fazer isso por convicção e por necessidade. Mas a gente continua nessa mesma linha da renovação. Reduzimos em 40% os cargos. O que aconteceu com 40% a menos? Nada, o serviço público está com mais qualidade. 40%, não é pouco, quase metade. Eram 21 secretarias, hoje são 14. Reduzimos o número. Celular corporativo que tinha lá, acabamos com isso. Imóveis alugados, muito desperdício, aluguéis de imóveis que eram ociosos, devolvemos os imóveis. Então é o dinheiro público aplicado na cidade, na questão da qualidade, da saúde, da segurança. De novo, falta muito ainda. Mas o modelo de gestão, que era o que a gente falava
insistentemente, mudou. E eu acredito que agora vai mudar mais ainda com essas novas experiências, né? Do Novo lá em Minas Gerais, do próprio Eduardo Leite, lá governador mais jovem da história, em Rio Grande do Sul, vem com uma mentalidade nova, é o que a gente está fazendo aqui. É claro que as pessoas têm uma urgência, né? Pô, precisa arrumar a saúde, arrumar a segurança, claro, e é normal. Né? A gente foi muito maltratado pelos poderes públicos na última década, especificamente, mas dá resultado. Né? Nós vamos ter um ano de 2019 com muitas entregas, mas tudo fruto do que foi plantado nos primeiros 2 anos. Essas economias, só na folha de pagamento, 32 milhões por ano a gente está economizando, com os 40% a menos de cargo. É claro que isso, quando vai acumulando no tempo, vai gerando novos resultados. A cidade recuperar a credibilidade é importante, porque vem investimento para a cidade na geração de empregos. Ontem mesmo estive lá na Mercadocar, né, que é um shopping de autopeças. O maior shopping de autopeças do Brasil. Do Brasil, um galpão que estava abandonado há 5 anos, tá a partir de amanhã, na verdade amanhã abre, ontem foi só a abertura para a imprensa. Tá? Amanhã, 500 empregos diretos. Né? Então, é isso que faz a cidade retomar. Então, eu tô muito otimista com essa mudança. Né? Eu me vejo em muitos movimentos desse, no sentido de identidade mesmo, de ideia de construção, e cabe ao PSDB também se renovar. Acho que é um momento de autocrítica, de reflexão, né, de fazer com que o partido areje as suas ideias. Se precisar mudar o estatuto, muda. Só que eu acho que tudo tem que ser discutido. Né? Não dá para ser a vontade de um, vontade de A, B, C, não é isso. Acho que tem que ser feita... eu tenho proposto fazer um congresso do partido no início do ano, aí, com os novos governadores, com os prefeitos. Fazer um congresso, vamos rediscutir as questões principais do país. E se tiver que alterar a linha de atuação e de pensamento que ficou para trás, vamos alterar. Né? Se muita gente fala do partido mais à esquerda, mais à direita, não é isso. Acho que é o que cabe hoje de política pública para a gente melhorar a vida das pessoas, daquilo que a sociedade espera do poder público. Não é mais o poder público que impõe para a sociedade a sua vontade, ao contrário. A sociedade espera. Né? E nesse sentido, eu acredito que Santo André está no caminho certo, cada vez mais. O dia a dia é difícil, né? Essa questão, principalmente aqui no caso, que nós temos uma das cidades mais endividadas do Brasil, infelizmente, na questão do precatório, por exemplo, né? Santo André é a 3ª cidade que mais deve, isso vem lá da época do Celso Daniel, né? São 3 bilhões de precatório, né? Se contar com a Sabesp, 1,7 bi já consolidado, então Santo André, na nossa gestão, foi a gestão que mais pagou dívida dos últimos 20 anos. Esse ano, para você que está em casa ter uma ideia, 180 milhões de precatório nós pagamos esse ano. Só em 2018? Só em 2018. Nós vamos fechar agora. Imagina isso investido em creche, em escola, em asfalto, em infraestrutura da cidade. Nós não precisaríamos do empréstimo do BID para fazer viaduto. É uma média de 18 milhões mês. Então você imagina, né? E agora tem que pagar, é decisão judicial, mas a apropriação que aconteceu em 92. Né? E todo mundo vem enrolando, e a gente vai pagar com as economias que a gente fez também. Carlos Carvalho. Boa noite, prefeito. Boa noite, Carlos. Tanto o Bolsonaro quanto o Dória fizeram um discurso municipalista durante a eleição e tudo mais. Mas só para a gente tentar exemplificar para a população, o que o prefeito quer desse discurso? O que os prefeitos estão esperando de mudança, tanto do governo do estado quanto do governo federal, para ajudar mais as cidades, já que os municípios, nos últimos anos, vêm arcando com mais responsabilidades, porém não tem verbo suficiente para isso. Né? Exatamente. De toda a fala do presidente eleito, a que eu mais gostei é que a gente precisa de menos Brasília e mais Brasil. Isso é muito significativo, porque é a rediscussão do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É como o bolo do orçamento é dividido. Hoje, 70% fica em Brasília, no governo federal. E 70% das obrigações estão na cidade. É invertido. Né? E por que esse bolo fica em Brasília? Para manter aquele monte de ministério, um monte de cargo, um monte de tudo que a gente cortou aqui, que é privilégio. Ele tem um discurso, e a gente espera que isso saia do papel quanto antes, de enxugar. Quando ele fala de redução de ministério, já tem gente dizendo, vai juntar a agricultura com o meio ambiente, vai acabar com o Ministério da Cidade. Assim,
pode ser uma coisa de contingente de emergência e depois volta ao normal quando a coisa estiver saudável. Eu não vejo isso com maus olhos, não. Mantendo as políticas públicas, né, não tem nenhum. Nós juntamos aqui orçamento e planejamento, não teve nenhum prejuízo. Né, nenhum prejuízo. A gente acomodou várias questões de cidadania numa pasta só de cidadania, para não precisar ficar separado. Nenhum prejuízo para a política pública. Então, é essa linha, essa revisão do pacto, a divisão desse bolo para ser didático, é o que vai fazer as cidades respirarem novamente. A gente tem problema de investimento? Tem, mas nosso maior problema das cidades do tamanho que é Santo André, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, enfim, cidades semelhantes, é o custeio. É difícil você entregar uma UPA, como a gente já entregou a Bangu, vamos entregar agora a UPA Jardim Santo André, claro que é difícil. Mas o mais difícil é manter uma qualidade no equipamento que custa 3 milhões de reais por mês, que é o que custa a UPA Bangu. Custa quase 40 milhões por ano para você manter com qualidade. E esse dinheiro o governo federal hoje repassa 30%, 40%. Poderia repassar 60%, 70%. Essa revisão, a gente tem que fazer as reformas estruturais no país, precisa fazer, mas exterminando o privilégio, sobra dinheiro para vir para as cidades. E aí quando o dinheiro é bem aplicado, dá resultado. É meio simples. É difícil você implementar tudo isso, porque são anos e anos de um Estado patrimonialista, do Estado conservador, do Estado que gosta desse privilégio, né? E vai ter que ser cortado, tem que cortar na carne. Aí esse pacto federativo pode ser revisto. Uma pena que tem um passivo muito grande. Né? O déficit hoje do país, para o ano que vem, é 128 bilhões de déficit para o ano que vem. Vai ter que fazer reforma da Previdência, vai ter que fazer reforma tributária, mas vai ter que enxugar também. Nesse novo cenário, prefeito, e daqui a pouquinho vamos passar aqui pelas demandas pontuais, locais aqui de cada um. Obrigado pela participação, já vamos interagir com os internautas. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, na primeira oportunidade que tiver com o João Dória, a partir dele assumir o mandato efetivamente em 1º de janeiro, quais são as prioridades da cidade de Santo André para obter recursos, convênios, verbas do governo do estado? 3 prioridades. Primeiro, que é uma que não custa praticamente nada. Descentralização da farmácia de remédio de alto custo do Mário Um monte de gente falando isso. Essa é a primeira. Está pronto lá o Poupa Tempo, sei que em São Bernardo também está pronto. Nós temos o AME aqui ainda, que é um equipamento de saúde estadual, lá na Vila Luzita. Tem condição de ter a farmácia lá. Então, descentralizar. Não é justo. Né? A Ana Carolina, minha esposa, toma um remédio, ela tem uma doença autoimune, e ela fica lá 2 horas, 1h30, 3 horas. Não tem jeito. A sorte que o deram uma vez por mês, que é uma vacina. Então, o que aconteceu? Porque eu lembro que chegou até a lançar um projeto piloto de testar o Poupa Tempo. Não andou no consórcio, não avançou, não teve unanimidade naquela oportunidade no consórcio, aí veio o período eleitoral, travou. Mas isso é uma prioridade porque, é simples, não é tão simples. No sentido de, não é uma coisa pequena para as pessoas, não, é importante. Todo dia tem 2, 3 mil pessoas aqui. Então, o que trava não é questão financeira. Não, é mínimo financeiro. E o município, no caso de Santo André, eu já me comprometi e repito aqui, a gente paga essa conta. De pôr funcionário, de colocar a câmara fria, para gelar lá, que o medicamento tem que ficar resfriado. Inclusive da questão de segurança também. Põe dentro do Poupa Tempo. Já tem a segurança lá. No AME já tem a segurança. Eu ponho funcionário da Secretaria de Saúde Municipal para cuidar dessa farmácia. Não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que o prefeito de São Bernardo fará a mesma coisa. Isso é fundamental, primeiro. Segundo, linha 18. Nós precisamos tirar do papel essa linha 18, como a PPP está pronta, assinada, falta recurso do BNDES. Nós vamos fazer uma grande moção aí. Então a bola está com o Bolsonaro. A bola agora está com o Bolsonaro. Mas o governador de São Paulo tem peso. Sim. Muito. E vai estar lá, eu não tenho dúvida, Auric, Orlando, para a gente pedir e tirar isso do papel. A parte da prefeitura, que é ou desapropriação, o Bolsonaro pode lançar uma linha de financiamento para os municípios desapropriam. Não tem nenhum problema, é pequeno, perto da... O pontapé inicial é o BNDES, a partir do mandato do Bolsonaro, liberar os recursos necessários. Para a PPP, que está assinado o contrato. Só não tem o recurso, mas está assinado. E a terceira coisa, aí é um caso específico de Santo André, é a Avenida dos Estados.
Que, aliás, também é uma pauta antiga. É um eixo logístico importante, nós estamos retomando a atividade industrial lá, então o Moinho Canuelas adquiriu lá o Moinho Santo André, retomou a atividade, tem uma grande indústria de ar-condicionado na fase final de implementação lá na Avenida do Estado, tem o nosso Parque Tecnológico, Centro de Inovação, está saindo do papel, nós estamos na fase de projeto executivo, vamos lançar a obra ano que vem, enfim, todo o cenário é favorável para a Avenida do Estado se revitalizar. Da nossa parte, nós já fizemos 4 pontos, 3 já entregamos, né? Caíram 2, e aí São Pedro, não tem jeito, refizemos 4, porque estavam correndo risco, uma nova que caiu, e a de Santa Terezinha que tinha caído, nós estamos fazendo também, né? Que já vai acoplar no futuro viaduto Castelo Branco, que é a obra do empréstimo do BID, do Banco Interamericano, né? Mas precisa mais, precisa terminar, o principal, terminar a canalização do tamanho da TI. Ordem de quanto ali o recurso que nós estamos 70 milhões. Seria o aporte necessário? Seria o aporte necessário, mas é claro, pode ser parte empréstimo lá pelo próprio Desenvolve SP, que o nosso governador falou muito na campanha que ia ser o BNDES do Estado, né? Tomara que isso saia do papel, porque aí a gente pode pegar empréstimo, porque falar a Avenida do Estado é esburacada, não adianta asfaltar, Leandro. Se a gente não fizer o término da canalização, asfalta, a margem cede, vai ser enxugar gelo, jogar dinheiro fora, né? Literalmente dinheiro que vai por água abaixo. Ou seja, a gente tá falando simplesmente de projetos, ideias que estão aí há anos e anos, só que não saem do papel. Ou seja, a gente volta na questão no início da conversa de postura, né? Da postura do político. Fazer que as ideias possam ir à frente, sejam ações que possam ser levadas à população, né? A solução todo mundo sabe de cor e salteado. Até uma criança de 5 anos sabe qual é a solução para o país, mas o que falta mesmo é uma união de forças para chegar lá na frente e falar, vamos fazer, vamos agir aqui. Tem que pôr embaixo do braço, eu costumo dizer lá na prefeitura, pegar o projeto, pôr debaixo do braço, tem um responsável e começo, meio e fim, é um filho. Sim. Você vai criar o filho lá, né? Precisa de dinheiro? Claro, não tem jeito, recurso é fundamental. Agora, não é só recurso, né? Eu falei o exemplo da farmácia, custa quase nada, né? Quase nada para a gente ter um atendimento de qualidade para quem retira remédio de alto custo aqui no Mário Covas. Rápida, né? Rápido, em um mês. A gente resolve a vida das pessoas, ou melhora a vida das pessoas assim, ó. Agora, não depende só da prefeitura. Eu reafirmo aqui, nós estamos à total disposição até de manter os funcionários. O Estado precisa autorizar o mais rápido possível. Deixa eu só colocar um outro ponto também em relação à eleição, que também chamou a atenção, que Santo André, dessa vez, não fez deputados da cidade, né, como a gente vamos chamar entre aspas assim, né? Isso, o que atrapalha? Você vê que não vai ter problema, que os demais deputados da região vão ajudar Santo André de alguma forma? Na verdade, Carlos, a gente já não tinha, né? Vamos aqui, com todo o respeito ao Luiz Turco, que era o deputado do PT, tem domicílio aqui, mas a própria votação, a atuação foi bastante dividida, né? A cidade não enxergava, isso que é a verdade, não tem nenhum desrespeito, nenhuma crítica aqui, pelo contrário. Mas a cidade não enxergava. Eu acho que o que acontece em Santo André é que a cidade se desacostumou a ter deputado. Isso é ruim. A gente já tem um certo complexo de gata borralheira. Votar gente de fora. De essa ligação com a capital, a propaganda eleitoral gratuita é a de São Paulo, não tem aqui no ABC. Né? Então isso já afasta um pouco as pessoas. No caso de Santo André tem muita gente que só dorme aqui. Tem essa questão da cidade dormitório, que ainda é muito presente. Então as pessoas não vivem o dia a dia da cidade. E como desde lá do Duílio, né, do professor Luizinho, né, e também alguns exemplos, não foram bons exemplos de deputado, e aí também não vou aqui criticar ninguém nominalmente, mas vocês sabem o que a gente está falando, a cidade perdeu um pouco esse costume e percebeu que não muda muito a vida delas. O Duílio ainda fez um mandato produtivo, Porto Seco, o próprio Hospital Mário Covas, Justiça Federal, né, mas foi em 96, isso tudo que eu estou dizendo aqui, né, mais de 20 anos. Então, nesse tempo todo, teve um outro, mas não... E aí a cidade se desacostumou. Né? Uma das missões que nós temos, eu sempre friso isso, é também de consolidar um grupo político, que a cidade enxergue esse grupo político como um grupo que representa Santo André, que vai trazer verbas, vai trazer convênios, vai trazer recursos. É claro que na prática não atrapalha, que nós temos na região aqui do ABC deputados, que eu tenho certeza que
se a gente precisar, vão estar lá à disposição para ajudar, tiveram voto aqui na cidade, não tem nenhum problema prático. Mas é mais uma questão mesmo que eu vejo de autoestima, de sentimento, de identidade. Né? Isso nessa eleição não ocorreu. Teve o fenômeno também muito forte, né, do próprio Bolsonaro e os candidatos ligados a ele, que foi aqui em Santo André foi um negócio absurdo, né, muito forte. Isso ninguém previa. Mas mesmo assim, acho que a cidade precisa se acostumar novamente a ter essa identidade, é uma das nossas missões. Nós estamos consolidando um grupo político, né, que vai aí, talvez em 2022 ou em 2026, ter condição de ter candidaturas com uma identidade maior. Né? Falaram, Diadema elegeu, Santo André não, mas o Lauro está no 6º ano, né, de governo. Né? Talvez em 2022 nós teremos também esse grupo vai ter uma maturidade suficiente que a cidade enxergue, né, a necessidade ou a importância de ter um deputado. Agora o senhor chegou num ponto interessante, prefeito, essa questão de grupo político, e o senhor deixou claro isso em todas as suas falas, ao contrário de outras estratégias. O prefeito Aurico lançou o filho candidato, teve êxito, o prefeito de São Bernardo lançou a esposa candidata, teve êxito, teve convite para Ana Carolina ser candidata, o senhor, mas chegou à conclusão que não era o momento. O fato de não ter uma candidatura, digamos, titular a deputado federal e estadual, e o senhor, em todas as vezes que era questionado, falou, olha, vou defender todos aqueles que são do grupo político, que lutam por Santo André, terão o meu apoio. Essa questão de grupo pode ser um ganho a médio prazo, ou o senhor acha que poderia ter apoiado explicitamente alguém, mas não houve consenso da base, faltou esse consenso para unificar forças para estadual, para federal? Tinha que ter uma reavaliação nisso, ou da sua parte, ou do grupo, prefeito? Eu acho que o próprio amadurecimento do grupo, ele mostrou também que se tivesse um alinhamento, e aí eu não vou impor isso nunca, apesar, hoje eu sou o prefeito, mas jamais iria impor isso, né, para um candidato ou outro, dizer, desiste porque eu prefiro esse, isso não existe. Né? Acho que o amadurecimento desse grupo vai gerar candidaturas mais individuais, no sentido de ser únicas dentro do projeto, que a gente não teve aqui, né, dessa vez. Né? Então, o tempo cuida disso, as experiências cuidam disso. Com relação a Ana Carolina, tá, é uma questão minha, uma convicção minha. Eu não acredito que essa coisa da família, respeito, não tem nenhuma crítica com ela, mas é uma coisa minha. Eu não gosto de envolver a família com as questões eleitorais. A Carolina trabalha muito pela cidade, né, de forma totalmente sem nenhum salário, fundo social de forma voluntária, mas não para ir para a questão eleitoral, candidata. A gente nunca conversou sobre isso porque a gente não acredita nesse modelo, entendeu? Ela foi convidada mesmo pelo PSDB. Agora, respeito muito, fiquei feliz com a vitória da Carla, fiquei feliz com a vitória do Thiago, porque a nossa região sai fortalecida. Né? E tem muitas questões regionais que são importantes e são comuns, né? Mas o nosso grupo, né, que está sendo formatado, consolidado, amadurecido, é um grupo que, assim como o governo também vai evoluindo nas suas entregas, ajustando, melhorando, esse grupo também vai criando uma musculatura maior, e eu não tenho dúvida, 2022, 2026, Santo André vai voltar a ter a representatividade e o protagonismo que merece, como já tem na questão do executivo, como já tem nessa questão de novos investimentos. A cidade respira outros ares hoje, na questão, por exemplo, da geração de emprego. Por quê? Uma cidade que, há 2 anos atrás, demorava 18 meses para pagar uma conta, como é que o empresário ia vir para cá? Com que segurança? Né? Então, credibilidade, gestão. Hoje, a fama de Santo André, mesmo é outra. Né? Isso agrega, traz valores, e na política também é assim. Nós tivemos muitas candidaturas, prefeito, competitivas aqui, representando o grupo governista da atual gestão de Santo André. O Edson Sardano, que estava na Secretaria de Segurança, já deixou claro que vai voltar para a Secretaria o ano que vem, em diálogo que foi feito com o senhor. O Minhoca externou recentemente que foi convidado pelo seu governo para compor o primeiro escalão. Esse convite foi feito realmente? Já tem uma pasta, uma atuação específica para o Minhoca? Nós estamos dialogando com as forças políticas da cidade. Né? Sempre é bem-vindo quem quer ajudar o governo. Isso é uma lógica. Quem ajudar o governo é ajudar a cidade. Né? O Sardano foi mais simples, porque ele já era secretário, tem uma ligação com a segurança muito forte, né? Muito forte, a coronel, enfim, da Polícia Militar. Então,
meio óbvio, né? A questão do diálogo com o Minhoca, o diálogo com a Ailton, o diálogo com o Cicote, que foram as principais figuras aí na órbita governista, vamos chamar assim, estão evoluindo, mas com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Não tem nenhum convite formal, não tem nenhum desconvite. Né? É projeto que entender também onde cada um acha, tem capacidade de poder ajudar mais. Né? Nós temos ajustes a fazer na gestão e vamos fazer? Né? Vamos fazer, e já estamos trabalhando em cima disso, dialogando, né, com secretários. Né, às vezes o jogador é bom, mas está na posição errada. Isso é normal, né, para poder render mais algumas áreas, outras que a gente está satisfeito também, mas às vezes o projeto de 2 anos da pessoa já está lá, né, falou, Paulinho, já dei minha contribuição aqui, vamos para uma própria. O próprio Ailton, né, para citar um exemplo, ele disse, Paulinho, eu quero continuar ajudando o governo, mas lá no desenvolvimento já dei minha contribuição. Né, e eu tenho que respeitar isso. Né, mas a gente tem feito um diálogo muito aberto, muito tranquilo, muito transparente, e essas figuras, né, especialmente, a gente tem dialogado bastante aí para fazer uma grande composição em prol de uma melhoria ainda maior da gestão. Carlos. Para entrar, acho que no último ponto da eleição, a gente entrar nos pontos pontuais aqui que o pessoal está pedindo, uma coisa que poderia ajudar a eleger pessoas do município, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal, seria a mudança do perfil da eleição, né, para ter o distrital misto ou Sim. o distrital, que facilitaria até para a cobrança melhor das pessoas. Né? Já passou da hora de isso ser debatido de verdade na Câmara? Porque nos últimos anos a gente falava de reforma política, e na verdade não é reforma política, era reforma eleitoral, né? Muda uma regra aqui, uma regra ali, mas nada no principal, né? O problema do país, né? Você tem razão, Carlos. E assim, nós temos 2 reformas sem as quais o país não sobrevive. Uma tem um aspecto financeiro, que é a Previdência, e a outra tem um aspecto político, que é a reforma política. O país não sobrevive, o sistema político brasileiro não sobrevive se não for reformado. Ah, não dá tempo para a próxima? Tudo bem. Faz a discussão agora e coloca em vigor a partir de 2022, se não der tempo. Eu acho que dá tempo. Mas se não der, se for essa a justificativa. Nós fizemos aqui, por exemplo, o Estatuto da Guarda, que era uma reclassificação dos guardas, aprovamos no ano para valer 1 ano e meio depois. Não tem nenhum problema disso. Garantimos o direito, era quando o orçamento ia estar um pouquinho mais flexível. A Câmara precisa ter essa maturidade. Eu acredito muito que com essa renovação que houve na Câmara Federal, com o bancário, conversei muito com o Vinícius Poit, que é um cara novo, conversei por telefone com o Kim, que é uma nova safra, no bom sentido, né, criar lá constrangimento ainda naqueles que ficaram e que não conseguiram tirar isso do papel, para isso sair do papel. O voto distrital misto que eu defendo é a solução para a gente acabar com esse distanciamento do legislativo com o eleitor. O eleitor vota num deputado e depois nunca mais vê esse deputado. Aliás, 92%, quando a gente perguntou isso lá em março, não lembrava em quem tinha votado para deputado em Santo André. 90%. Por quê? Porque não tem. É problema de memória das pessoas? Não tem relação. Não tem relação. Não acompanha o mandato, não sabe que aquilo afeta diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia. Né? Afeta com relação à cidade, mas afeta também no dia a dia. Legislações que mudam, problema da segurança que está aí colocado. Pô, metade do problema da segurança é a legislação. Pô. Nós temos um Código Penal extremamente frouxo, leniente, antigo, ultrapassado. O Código de Execução Penal, então, é da década de 40. É a favor da redução da maioridade penal, prefeito? Eu sou a favor. 18 para 16. Eu sou a favor. Agora, mais do que isso, esses privilégios que existem só existem no Brasil. O Código de Execução é uma vergonha. Né? Temos que endurecer. Não é essa coisa. Eu sou contra esse negócio de ter que matar bandido. Não é isso. Não estou dizendo isso aqui. Né? A gente tem que endurecer na punição. Tem que endurecer na impunidade. Não dá para hoje quem comete um crime contra a vida achar que depois de 10 anos sai da cadeia. Pô. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não vai funcionar com essa lei. Pode pôr polícia. O Dória tem um compromisso aí dos BAEPs, né, que é a tropa de elite. É uma ótima proposta, funciona, mas a Polícia de São Paulo é a que mais prende. Os índices de São Paulo reduziram. Todos os índices reduziram, só que a sensação da população é de insegurança.
É que, na verdade, é um ciclo sem fim, né? Porque a pessoa comete o crime, passa por julgamento e vai Ciclo pra cadeia. vicioso. Na cadeia continua cometendo o crime, porque tem acesso ao celular e outras Tem coisas. ressocialização. O crime organizado se organiza totalmente na cadeia e quando ele sai, ele volta pro crime. Então não tem Ele nunca punição na sai frente do crime. né? Ele só passa um período preso, mas ele volta, é isso que você está dizendo. Então, assim, que você perguntou de forma política, Sim. né? Eu acredito que essas questões têm que ser debatidas, sim, fundamentais e criar essa identidade. O voto distrital misto é um bom modelo, cria essa identidade do... E aí serve para o vereador também. Cria identidade. E aí metade por região e metade por lista. Por quê? Né? Para quem está em casa entender. Esses da região têm essa ligação direta e esses por listas podem tratar das questões mais gerais. Porque não dá também para a gente fazer só um congresso, por exemplo, só por região. Que aí quem que vai cuidar da previdência, das coisas maiores? Então faz meio a meio, né? E gera, porque a gente cria uma bancada com as bandeiras, né? Sejam elas qual forem, o agronegócio, as bancadas das bandeiras e as bancadas regionais. Aí é perfeito. Quem defende a bandeira vai gostar daquele deputado, daquela atuação, porque concorda com ele na ideia, na ideologia, e se sente representado na região. Né? Então isso